Alô, caros amigos do Fox Sports, estamos com imagens de Bristol, no Tennessee, para acompanhar a 13ª etapa da Camping World Truck Series, prova noturna realizada numa quarta-feira. Participação do brasileiro Miguel Paludo, mais uma vez vindo de 2 top 5s. Miguel Paludo participando desta prova de Bristol, pista onde ele estreou na categoria. Com vocês para esta prova, Sérgio Lago, e ao meu lado, Rodrigo Matar. Olá, Sérgio Lago e amigos do Fox Sports. Uma corrida numa pista tremendamente maiosa, um circuito curtíssimo. Prova que também é de tiro curto, são apenas 106 milhas de corrida, 200 voltas. Um pit stop previsto, mas certamente poderá haver dois. A mudança de estratégia variando de acordo com as bandeiras amarelas, que devem ser várias ao longo dessa disputa. E vamos ver, o Paludo está largando no meio do bolo. Não gostei muito do resultado dele na classificação. Achei que ele poderia ter ido mais à frente. E Chase Elliott surpreendendo, marcando a pole position com o Ryan Blaney, dois novatos dividindo a primeira fila. Bastante impressionante. O líder, Matt Crafton, mais uma vez ali, né? Sexto colocado, largando na terceira fila do grid. E o Chase Elliott, o interessante é que ele não participa de todas as provas. Aí a gente vê o Paludo ali aparecendo, mas de qualquer maneira, o Chase Elliott é um piloto que não compete a temporada inteira, porque ele não pode competir em circuitos com mais de 1 milha, porque ele tem menos de 18 anos. Portanto, muito interessante, conseguindo a pole position aí. Ele que é filho do Bill Elliott, que já foi campeão da categoria. Agora, matar a questão do Paludo. Foi onde ele fez a estreia, mas não é uma das melhores pistas do Paludo. Ele conseguiu apenas um top 10 nesta pista. Foi justamente na estreia dele, a 9ª colocação. E ele normalmente, eu acho que ele não tem o acerto ou a manha correta para esta pista. Ele corre ali intermediário, mas ele não corre forte como nas pistas de 1,5 milha, onde claramente ele mostra que tem como andar na frente. A tendência dele é tentar buscar manter essa 5ª posição do campeonato. Não vai ser fácil, porque tem os rivais dele estão largando mais à frente. E ele, que aparece no nosso vídeo exatamente nesse momento, está usando o mesmo chassi com que ele já competiu em Dover Downs, que é uma pista também de bastante inclinação, em Rockingham, que é um oval curto, mas não tão curto quanto o Bristol, que é um coliseu. Se pudessem bigas para correr como em Ben-Hur, elas certamente se dariam bem aí nessa pista, Sérgio Lago. Com certeza, com certeza. Arquibancada em volta de todo o circuito. A gente vê o Paludo ali largando na 11ª posição. Não foi o tempo nos treinos dele, ele foi mais lento nos treinos, andando ali abaixo do 15º, mas fez uma boa classificação o Miguel Paludo. Participação mais uma vez de pilotos da Sprint Cup, nesta que é a primeira de uma rodada tripla de provas em Bristol. Esta prova realizada na quarta-feira, depois a Nationwide Series na sexta-feira à noite e a Sprint Cup no sábado à noite. Brad Keselowski e o Kyle Busch participando desta prova. Kyle Busch, número 51, vai estar pilotando. Vamos ver como vai ser a atuação do Buschinho. Buschinho, que normalmente está muito bem nessa pista. Já tem muita gente prevendo, Sérgio Lago, que esse fim de semana vai ser o da varrida. Vamos ver se já na Truck Series ele consegue um bom começo, né? E ele já varreu, né? Ele já varreu, se eu não me engano, foi em Bristol. Foi a única pista em que o Kyle Busch ganhou as 3 categorias da NASCAR num mesmo fim de semana, ou numa mesma semana, né? Já que esta prova é numa quarta-feira. Bandeira verde! Chase Elliott começando bem, liderando a prova. Depois a gente viu a batalha pela 2ª posição. O Ryan Blaney ali tentando se defender no 2º lugar. Já perdeu a 2ª posição, ficou para trás do Ryan Blaney. A gente acompanha Ty Dillon, a primeira bandeira amarela da prova. Primeira, número 45, Nate Montieff. A gente vê aí o Nate Montieff. Largou na 30ª posição, a picape número 45, já trazendo a primeira bandeira amarela da prova.
Vamos ver de novo a largada. O Ryan Blaney, número 29, ficou para trás. O Timothy Peters, no número 17, se aproveitou ali por fora. O Ryan Blaney ainda tentou segurar por dentro, mas não conseguiu. Timothy Peters é o segundo colocado, ele que ganhou a última prova, um piloto dominante da Truck Series nesta pista, um piloto dominante em Bristol. E ele pode ser uma ameaça para roubar a posição do Miguel Paludo de quinto colocado do campeonato. O piloto veio com força para essa prova. Pela largada dele, já avançando muito agressivo para cima do Ryan Blaney, dá para prever que o Timothy Peters vai dar muito trabalho nessa corrida. O Timothy Peters certamente um dos candidatos, o Kyle Busch também. Estou muito curioso para ver a atuação do Brad Keselowski, que largou na 7ª posição. E aparentemente não se deu bem na relargada, mas ó, você já viu o Kyle Busch já na primeira volta já encontrando um muro, né? Exatamente, Buschinho que muito agressivo nesta pista, uma das pistas em que ele já obteve o maior número de vitórias na carreira dele, vai muito bem o Kyle Busch em Bristol. E olha só, Matar, mais uma vez, repara o público ali, lembrando que esta é uma quarta-feira, um público bastante razoável. Essa é uma arquibancada de uma capacidade enorme. Claro, ela está vazia, mas se eu não me engano são cerca de 160 mil pessoas aí, portanto, se você pensar aí 20 mil pessoas que eu acho até aí, mais, hein? ou até mais, é bastante gente para um evento numa quarta-feira. Concordo plenamente. A prova da Truck Series em Michigan já tinha impressionado bastante a gente. Nós tínhamos calculado ali um público superior a 30 mil espectadores. Acho que a média tem se mantido. Isso é um bom sinal de que a categoria vai angariando um público específico das provas de pickups na NASCAR. A gente vê aí as pickups já se alinhando para a relargada. Chase Elliott, número 94, mais uma vez pula na frente. Timothy Peters vem por baixo. Matt Crafton, o líder do campeonato, aparecendo em terceiro no momento, número 88. Ryan Blaney, depois de ter largado na primeira fila no começo da prova, aparecendo em quarto. Vamos ver o número 17, lembrando que foi dominante nas últimas provas. Kyle Busch na parte de baixo ali, trabalhando em cima do James Buescher, número 31. James Buescher, que ganhou a última prova em Michigan, foi a primeira vitória dele em 2013 e é o atual campeão da categoria. Batalha pela primeira posição. Timothy Peters vai em cima do Chase Elliott, lembrando que o Chase Elliott é bastante jovem, mostrando muita personalidade. E Matar é um piloto que muita gente fala está sendo preparado para eventualmente substituir o Jeff Gordon no carro número 24 daqui a, quem sabe, 3, 4 anos. É um piloto que a gente ainda vai ver se desenvolver, e se coincidir a hora, ele pode ser o piloto substituindo o Jeff Gordon no carro número 24. Como dizem que quem sabe os seus não degenera, ele tem um parentesco com um piloto que eu considero um dos melhores de toda a história da NASCAR, que é o Alson Bill Elliott, o recordista de velocidade média da história em Talladega, com 342 por hora em 1988. Ele está resistindo bem à pressão do Timothy Peters no início, mas tem essa questão da juventude, Sérgio Lago, que pode ser um complicador para o Chase Elliott, mas no momento ele está indo bem com o seu Silverado número 94, resistindo à pressão de um piloto que tem a manha dessa pista. Vem aí o Timothy Peters. Timothy Peters, a gente já pode dizer, é um veterano da Truck Series, já há vários anos competindo, ainda jovem, mas há vários anos na Truck Series. E a gente vê de novo a batalha do Kyle Busch, 51, James Buescher, 31, dessa vez Kyle Busch na parte de cima. Olha o Germán Quiroga e o piloto mexicano, número 77, aparecendo bem na 8ª posição, Germán Quiroga. Ele largou em quinto, perdeu 3 posições, mas vai se mantendo ali. Para mim, uma das boas surpresas deste campeonato é o Germán Quiroga. Depois de um começo meio incerto, ele vem sempre aparecendo entre os 10 primeiros. Miguel Paludo caiu para a 15ª posição, depois de ter começado a prova em 11º. Prova tradicional de quarta-feira em Bristol. Uma pista muito pequena, o infield, aquela área interna da pista é muito pequena. Não cabem os haulers, os grandes caminhões que trazem os carros para a prova
das 3 categorias. Portanto, por esse motivo, a Camping World Truck Series é realizada na quarta. Na quinta-feira é um dia sem atividades na pista. E na sexta começam todas as atividades da Nationwide Series e da Sprint Cup. E é uma das raras provas onde não há concentração de público no infield. Exato. Nem tem espaço, né? Complicado ali, realmente. Se você pensar, é meia milha, são 800 metros. É o segundo oval mais curto da NASCAR por apenas metros em relação a Martinsville, que também ambos têm um pouco mais de 800 metros, só que este de Bristol tem um pouquinho mais do que o de Martinsville. E eu vou ser honesto, Sérgio, gosto muito mais dessa pista de Bristol do que da de Martinsville, pelo desafio, pela velocidade que os carros atingem e por suas curvas de inclinação muito mais interessante, né, para você acompanhar a prova. E também pelo lado de ter dois pitstops, né? São duas vias de pitstop distintas, porque não cabe todo mundo, né? Lembrando que isso aí, essas duas, foi bom você falar, matar essas duas paradas aí. Quando é a bandeira amarela, quando os pilotos param sobre a bandeira amarela, eles devem fazer o círculo completo ali. Eles entram no final, como nas pistas, nos ovais tradicionais, eles entram pela curva 4 e tem que dar a volta inteira para sair na curva 1. Acho que é isso, né? Mas enfim, eles têm que dar a volta inteira ali. Se a parada é sob bandeira verde, eles não precisam dar a volta inteira no circuito. Por exemplo, eles entram na curva 4 e saem na curva 1, certo? Ou entram na curva 2 e saem na curva 3. Então é uma diferença aí para outros ovais. Aí a gente vê o Ty Dillon, número 3, se defendendo do Buschinho. Kyle Busch, número 51. Inscrito nas 3 provas realizadas neste fim de semana. O Chase Elliott consegue uma vantagem interessante nesse momento de prova para cima do Timothy Peters. E o Matt Crafton em busca de mais um top 10 para ele em todas as provas até agora. Perdeu um pouco o traçado o Ty Dillon. E agora temos o Max Gresham atrás dele. Bem lento o Ty Dillon. Ou ficou mais lento, né? Talvez tenha perdido um pouco o traçado ali. Não é um grande momento do Ty Dillon na corrida. Caiu para a 9ª posição o Ty Dillon. Vamos ver. O Kyle Busch, ó, sozinho. Balançou ali o Ty Dillon. Segurou, tirou o pé. Perdeu 1, 2, 3 posições o número 3. E aí o visual dele. Não, acho que foi antes do momento. Presença constante do Norm Benning ali. Olha o Timothy Peters grudado no Chase Elliott. Está deixando pilotos para trás. Brian Silas, número 99. Já um dos retardatários. Outra característica desta pista, Matarro, dessas pistas curtas, é que logo os pilotos começam a dar voltas em cima dos retardatários. São o que? Foram 36 pilotos começando esta prova. Os líderes fazendo cerca de 16 segundos. E olha aí, a batalha pela posição, Kyle Busch em cima do Ryan Blaney. E o Matt Crafton ali, 3º, 4º e 5º colocados. A questão dos retardatários, Sérgio, como você bem frisou, é importante para a dinâmica da corrida, porque os pilotos não podem perder tempo. Perda de tempo na negociação de ultrapassagem com o retardatário significa perda de posição também. Porque aí o carro pode ficar na turbulência, pode perder o rendimento, pode perder a aderência, a velocidade, e aí, consequentemente, o piloto acaba desacelerando, sendo obrigado a tirar o pé e perder posições. Olha aí, nesse caso, o Timothy Peters sendo, não digo que bloqueado, mas impedido de avançar para cima do Chase Elliott, porque o retardatário, esse já não é um piloto tão lento, sim, já consegue ali fazer, pelo menos, a parte de cima numa velocidade tão boa quanto a do vice-líder da prova. A gente vê aí o Chase Elliott, número 94, conseguiu agora abrir um pouco em relação ao segundo colocado. Passando aí pelo número 52 do Ken Schrader, piloto veterano da categoria, já em fim de carreira, o Ken Schrader. No que é um contraste de gerações, né? Ken Schrader, 57 anos, Chase Elliott, menos de 18. Que o Ken Schrader que foi pole position em Eldora, né? Exatamente, o mais velho da história da Truck Series. Exato.
Aí a gente vê a repetição daquele momento no visual do Ty Dillon, quando ele foi ultrapassado pelo Kyle Busch. Kyle Busch já deixou para trás o Ryan Blaney e vai agora atrás do Matt Crafton. Batalha pela terceira posição. Pouco a pouco o Buschinho vai avançando. E o Buschinho, Matar, acho que é o maior fã-clube no Brasil aqui, é o do Kyle Busch. Tem muita gente que odeia o Kyle Busch, mas a quantidade de gente que ama o Kyle Busch também é muito grande. Não é só aqui não, né, Sérgio Lago? Acho que nos Estados Unidos também. Na verdade, acho que a proporção de gente que não gosta dele e do Kurt Busch é maior lá do que aqui. É isso que eu acho. Lá, acho que a taxa de rejeição é muito grande. Pode chamar, é muito grande. Aqui, acho que é menor a taxa de rejeição. Porque é incrível, quando ele vence uma prova, normalmente é uma mistura total de aplausos e vaias. E ele tem aquela maneira meio irreverente de comemorar a vitória, ele meio que, né, se abaixa assim, como se estivesse servindo ao público. Ele é um bad boy da categoria, e eu acho que toda a categoria do automobilismo merece ter o seu bad boy. Com certeza. E olha só, o bad boy Kyle Busch já na frente do Matt Crafton. Matt Crafton, o que você estava falando, Matt Crafton ficou preso ali atrás do Ken Schrader e perdeu a posição para o Rambler. Aí o líder da prova, por enquanto absoluto, 44 voltas já na frente, o Ryan Blaney. O Chase Elliott, perdão, Chase Elliott 45, volta número 45 agora. Aí, tranquilo, vai partindo para cima dos retardatários, é o Matt McCall, quem está ali à frente dele, número 92. Miguel Paludo ainda na volta dos líderes, se mantendo ali entre os 20 primeiros. Temos 28 pilotos na volta dos líderes e mais uma vez o Kyle Busch dando tudo ali, perdendo um pouco o traçado, a pista um pouco escorregadia, me parece. Dois pilotos tiveram que ir para trás do grid nos tempos, rodaram durante os tempos de classificação. Bastante difícil, portanto, Bristol para os pilotos. A gente vê aí o detalhe, Chase Elliott e o Timothy Peters. Uma prova por ano realizada da Camping World Truck Series neste oval. A Nationwide Series Sprint Cup tem duas provas e olha só, pela primeira posição, o Chase Elliott com dificuldades para ultrapassar o McCall, ainda não passou o Matt McCall e o 17 chegou. Aliás, o Kyle Busch também chegou. Primeiro, segundo e terceiro colocados ali, 94, 17, 51. Que luta pro Chase Elliott passar esse retardatário, hein, Sérgio Lago? Exato, e olha o Buschinho ali tentando encontrar o espaço. Kyle Busch no 51 e o Ryan Blaney também ali. Escapou o Ryan Blaney, o número 29. Temos os 4 primeiros colocados nesta imagem. E essa é uma das pistas onde a participação do spotter, do chamado anjo da guarda, é mais fundamental do que em várias outras da temporada. Porque toda hora ele vai avisando a posição onde é que o piloto tem que ficar, se na linha de cima, na linha de baixo, qual é o piloto que está avançando para tentar roubar a posição também. Isso é muito importante, a comunicação do spotter com o piloto. E claro, falar o mínimo possível que é para tentar não atrapalhar a concentração do piloto na guiada. A outra coisa que o spotter faz, que é importante aí também, é passar para o seu piloto o que o adversário está fazendo em termos do uso da pista. Por exemplo, ele está fazendo um traçado levemente diferente, está indo mais em cima, está indo mais embaixo e até dizer, olha, está conseguindo ser mais rápido com você nesse traçado ligeiramente diferente para que o seu piloto possa eventualmente tentar. Claro, cada piloto tem sua característica, os ajustes das pickups podem ser diferentes, mas é bom o piloto saber e ficar atento ao que os adversários estão fazendo. Ah, sem dúvida. E nesse momento, certamente o Chase Elliott tem sido avisado de que os seus adversários estão trabalhando mais pela linha de cima do que ele que está vindo. Ele está ocupando toda a pista. Você vê que o Chase Elliott faz a linha de baixo no contorno das curvas 1 e 2. Na reta, vem para a linha normal e depois vai de novo para o traçado normal nas 3 e 4. Olha aí, na parte de baixo, como que o Kyle Busch está tentando fazer agora para cima do Timothy Peters. Não conseguiu, o Kyle Busch tentou, chegou a ficar lado a lado com o Timothy Peters. Timothy Peters
permanece na segunda posição. Essa batalha ajuda o Chase Elliott, que se mantém na frente. Para o 94 não tem que batalhar com ninguém ali, só com retardatários. Kyle Busch e o Timothy Peters ficando um pouco para trás. O carro que vem na frente deles agora. Tráfego muito mais pesado do que no início da corrida. Vamos ver se o Chase Elliott consegue desta vez segurar. Miguel Paludo aparecendo em 17º, fazendo uma prova discreta ao brasileiro. Depois de 2 excelentes top 5s, um segundo lugar em Pocono, na Pensilvânia, e um 5º lugar em Michigan. Paludo andando aí entre os 20 primeiros. A meta dele, ele falou, é chegar entre os 10 primeiros. Não é uma de suas pistas mais fortes, mas por enquanto a tarde parece tá parecendo um pouco complicado. Vamos ver como ele evolui, mas já temos aí o que? Quase que um terço da prova, e ele não está conseguindo muito sair daquela posição. Está inclusive indo para trás, devagarzinho, mas está ficando um pouco para trás o Miguel Paludo. É realmente preocupante que em ritmo de corrida a picape dele não esteja rendendo tão bem quanto ele gostaria que estivesse. Que foi a diferença um pouco oposta de Michigan na última etapa, o circuito de 2 milhas, quando ele não foi tão bem nos treinos, mas estava muito rápido durante a prova. Olha só, chegaram mais uma vez o Timothy Peters e o Kyle Busch em cima do Chase Elliott. Timothy Peters por cima. Chase Elliott 94, Timothy Peters tentando encontrar o espaço, pode ser agora. Ben Kennedy à frente dos dois, vai por fora. O Timothy Peters é o novo líder da prova. O Ben Kennedy conseguiu se manter ali à frente e o Chase Elliott perdeu a primeira posição, perde a segunda posição e pode perder também a terceira posição. Chase Elliott vai perdendo rendimento 94. O Ben Kennedy que aparece ali é da família dona da NASCAR. E ao Chase Elliott faltou um pouco da malícia necessária para negociar bem a ultrapassagem para cima do retardatário. Você vê que o Timothy Peters ele já vai mais para cima, ele é mais atrevido, como o Kyle Busch também, né? Exato. Ben Kennedy é bisneto do fundador da NASCAR, do Bill France Sr. Kyle Busch tentando por fora ganhar agora a primeira posição do Timothy Peters. Olha o Ben Kennedy ali, número 96, sendo um fator na batalha pela primeira posição. Só não pode bater no bisneto, senão complica. Complica. É cartão vermelho da NASCAR. Não, isso não vai acontecer. Aí a gente vê o Ryan Blaney ainda tentando a terceira posição em cima do Chase Elliott. Os dois tentam permanecer próximos aos 2 primeiros. Chase Elliott segurou ali. Chase Elliott se mantém, os 2 primeiros estão aí, o 17 do Timothy Peters, 51 do Kyle Busch. A batalha aí acontecendo pela terceira posição. Depois daquele comecinho meio de bandeiras amarelas, tranquilo agora, né? Uma sessão longa, só bandeira verde, bandeira amarela. Foi só falar. Temos um carro atravessado na pista, na saída da curva 4. É o número 33 do Brandon Jones. 16 anos de idade, Brandon Jones, outro piloto tentando encontrar um lugar. Olha a cara de garoto do Brandon Jones. Impressionante, 16 anos. Lembrando que a NASCAR permite a participação na Cup World Truck Series de pilotos até com menos de 18 anos, desde que em pistas abaixo de 1 milha, não podem competir em pistas mais rápidas. Timothy Peters é o líder. Todos os líderes, todos os pilotos devem parar. Lance McGrew, o chefe de mecânicos do Chase Elliott, certamente vai precisar fazer ajustes no 94, que foi ficando para trás.
Entrando o Timothy Peters, depois o Kyle Busch, Chase Elliott entrando em terceiro, em quarto Ryan Blaney, em quinto Matt Crafton, em sexto James Buescher, em sétimo o Herman Quiroga no número 77. Uma volta e meia também na barra para o Kyle Busch, 4 pneus trocados no 51. Serviço completo. Parando ali atrás dele o Dakota Armstrong. Passa o 39 também do Ryan Sieg. Aí a gente vê embaixo o Herman Quiroga. Matt Crafton ainda não parou. Aquela história, na bandeira amarela eles têm que dar a volta inteira. Os pits estão colocados ao longo de todo o infield. E essa é a turma que está parando do outro lado. Olha ali o Timothy Peters passando exatamente pelo outro lado, né, completando a volta. Tá saindo em primeiro. Exato. E o Chase Elliott ali, logo na saída da volta à pista. Vamos ver como fica a situação. Timothy Peters voltando na frente. Kyle Busch acabou, parece, trocando 2 pneus ali. Assim como o Brad Keselowski. E Chase Elliott não fez um bom pit stop. Foram 4 pneus trocados, mas ele perdeu 4 posições. E o Brad Keselowski ganhou 4. Olha aí o Kyle Busch. Trocaram os 4. No gráfico estava errado ali. Tinha falado, Sérgio Lago, foi serviço completo. Eu me lembro mas eu vi o gráfico ali, cheguei até... Mas sem dúvida nenhuma, tá aí claramente, trocou os 4 pneus Kyle. Uma boa parada. Agora, o Kyle Busch foi penalizado. Excesso de velocidade. E aí vai para o fim da fila. Exatamente. Cai agora para a 22ª posição. A gente vê o Kyle Busch ficando para trás. Vai ter que fazer uma prova de recuperação. Brad Keselowski relargando na primeira fila ao lado do Timothy Peters. Timothy Peters do lado esquerdo, Keselowski do direito. Fica para trás o atual campeão da Sprint Cup, número 19. E olha o Matt Crafton, líder absoluto da temporada número 88. Mais uma vez andando em terceiro. O piloto que está impressionando para mim ali é o Ron Hornaday, número 9. Ele largou lá para trás, largou na 15ª posição e aparecendo sólido entre os 10 primeiros. Ele foi avançando esse carro verde, essa picape verde que passou ali, justamente deixando o Chase Elliott para trás. Número 9, o Ron Hornaday. Vai usando de toda a sua experiência. Lógico, né, para um piloto que tem um cartel que ele tem, um dos grandes nomes da história da Truck Series, alguma coisa tem que servir essa experiência dele, né? Não vence mais corrida, mas pelo menos dá o seu recado. Exato. 4 campeonatos para ele. É o piloto também que tem o maior número de vitórias na categoria. Kyle Busch começa o trabalho de recuperação. Olha só! O número 7, John Westawley. E voltando o Kyle, aos velhos tempos. Voltando aos velhos tempos, exato. E o Kyle Busch deu uma pancadinha ali na pick-up na frente dele. Terceira bandeira amarela da prova. John Westawley. Os danos não foram pequenos, hein? Médios ali. Esse é o visual do Ty Dillon. E o Johnny Salter, de alguma maneira ali, se envolveu na confusão. Olhem só o que acontece com o John Westawley. Virando ao contrário, portanto, terceira bandeira amarela da prova. Fox Sports, torcemos juntos. Estamos de volta com imagens de Bristol, no Tennessee. Você acompanha aqui no Fox Sports a 13ª etapa da Camping World Truck Series, temporada 2013. Aí a gente vê o motivo da última bandeira amarela, o John Westawley e depois o Kyle Busch. O dano na frente da picape do Kyle Busch não conseguiu evitar o piloto à sua frente e o toque que pode prejudicar, mas não me parece que será o caso aí. Não chegou a
Desde que não tenha afetado o radiador ali, acho que nessa pista de baixa não afeta tanto. E o Ty Dillon entrando nos pits. Realmente não é um fim de semana dos mais felizes, não está começando um fim de semana feliz para o Ty Dillon. Aliás, a família Dillon, né, Sérgio Lago, já negociando praticamente com o futuro definido para 2014 dentro da NASCAR, né? Austin Dillon com o pé na Sprint Cup e o Ty Dillon já com a vaga garantida na Nationwide Series na próxima temporada. E tudo indicando que o Austin Dillon vai usar o carro número 3, que se imortalizou com o Dale Earnhardt. O problema é que muita gente considera a volta do 3 uma blasfêmia, né? Sim, mas é uma decisão do Childress, né? Mas é uma decisão do Childress. O número pertence à NASCAR, na realidade, à NASCAR. Mas as equipes têm o direito de usar, o número direito de usar é do Childress. A NASCAR não tem por que tirar este direito do Childress, e o Austin Dillon é neto do Richard Childress, então é complicado, né? Você está falando de família. E eu entendo que para o fã da NASCAR existe a questão do respeito ao Dale Earnhardt e que o fã queira que o número 3 seja aposentado. Mas se é de desejo do Richard Childress que ele volte, até como uma forma de homenagear a Dale Earnhardt, exato. Talvez, quem sabe? E eu espero que fique em boas mãos, porque o Austin Dillon é um bom piloto. Acho que nunca vai ser um piloto como o Dale Earnhardt. Não. Mas é um piloto, acredito que vai conseguir vitórias, eventualmente pode conseguir um título. Não sei, tem que esperar para ver. Mas vitórias, eu acredito que o Austin Dillon vai eventualmente conquistar. Sim, é um piloto talentoso. Esta vez também se a Childress vai conseguir reviver a receita de vitórias dos velhos tempos, porque ela também está um pouco para trás em relação ao que ela já foi e perto do que são hoje a Hendrick, do que faz a Roush, do que faz a Gibbs, principalmente, que é uma equipe que tem crescido muito. E até o time do Michael Waltrip tem conseguido bons resultados. Cresceu muito. Cresceu bastante. Especialmente com a presença do Clint Bowyer. A Childress está precisando, eu concordo com você, do Clint Bowyer, muito importante. Ele trouxe uma nova vida, o Clint Bowyer, à equipe do Michael Waltrip. Mas eu acho que a Childress, por outro lado, precisa de algum sangue novo mesmo. Se esse sangue é o da família, que é o que vai acontecer, né? O Austin Dillon e o Ty Dillon, eu não sei, algo como o que o Brad Keselowski fez na Penske, porque a Penske já competia há vários anos na NASCAR sem ter um título. E o Brad Keselowski, é uma química que aconteceu ali, ele mexeu na equipe, a equipe conseguiu o seu primeiro título no ano passado e está indo razoavelmente bem este ano. Não super como no ano passado, mas está indo razoavelmente bem. O Brad Keselowski conseguiu uma façanha que o Rusty Wallace, que é considerado o maior piloto da história da Penske na NASCAR, não conseguiu. Busch também não, porque o Kurt Busch também pilotou o carro número 2 da Penske e não conseguiu um título pela Penske depois de ter sido campeão com a Roush Fenway. É verdade. Aí a gente vê o Timothy Peters, número 17, vai relargar em primeiro, 19 do Brad Keselowski, vai relargar na segunda posição. Aparecendo para trás o brasileiro Miguel Paludo com a picape número 32. Miguel Paludo tentando entrar no grupo ali dos 10 primeiros nesta prova, vai relargar em 15º. Bandeira verde! Brad Keselowski por baixo mantém a primeira posição. Timothy Peters, Matt Crafton vai por cima e olha o Ryan Blaney, número 29. Aqui na Truck Series, a equipe do Brad Keselowski é a equipe do Brad Keselowski. Ele é o piloto e dono da equipe ao mesmo tempo. E o Ryan Blaney corre para ele no número 29, assim como o Kyle Busch, que é dono da sua equipe na Camping World Truck Series. Equipe formada pelos carros número 51, 54 e 18. A gente vê Ron Hornaday, a batalha com o Matt Crafton. Olha só, Ron Hornaday vai por baixo, consegue segurar, sai mais veloz por fora, Matt Crafton. É difícil essa ultrapassagem por baixo, consegue Ron Hornaday. E vem o James Buescher. Ron Hornaday, o novo quarto colocado. O Hornaday que carrega um patrocínio interessante, ele é patrocinado por uma marca de rapé. O Ron Hornaday.
Será que aqui no Brasil alguma marca de rapé patrocinaria algum piloto? Acho complicado, Sérgio Lago. Nem sei qual a marca de rapé aqui. Nem sei se existe rapé no Brasil, mas eu sei que nos Estados Unidos ainda é muito usado, né? É verdade. Aí a gente vê os três primeiros: Timothy Peters, o Brad Keselowski e o Ryan Blaney. Timothy Peters no número 17, fazendo uma boa prova até agora. Começou na quarta posição, competindo com o Toyota. Atrás dele, o Ford do Brad Keselowski e o Ford do Ryan Blaney, companheiros de equipe. Ryan Blaney vai chegando ali em cima do patrão, Brad Keselowski. A batalha é pela segunda posição. Claramente, Ryan Blaney é o piloto mais rápido. Vai lá embaixo, tem que tirar o pé. Uma certa perda de tempo aí, os dois batalhando. Eu entendo o Brad Keselowski, mas por outro lado, deixa o Ryan Blaney, está claramente mais rápido. Deixa ele. Olha só, problemas para o Darrell Wallace Jr. Falando da equipe do Kyle Busch. A parada não programada, complicando a vida do Bubba Wallace. E essa briga aí interna da BKR, da Brad Keselowski Racing, quem agradece é o Timothy Peters, que vai abrindo vantagem. De repente, o Ron Hornaday vai se juntar a esses dois aí. Por enquanto, não é o que acontece. Os três primeiros estão bem desgarrados em relação ao quarto colocado. E o Kyle Busch já aparece na 14ª posição, tentando ultrapassar um dos seus pilotos, que é o Joey Coulter, que após não ter feito o tempo de classificação, largou da penúltima fila, ocupa a 14ª posição. E o Paludo foi ultrapassado pelo Kyle Busch há 2 voltas atrás. Continua a batalha pela segunda posição, 19 contra 29. Sobre o Bubba Wallace, muitas vezes ele aparece muito bem nas provas, não é o caso. Largou em 14º e até agora não havia feito nada demais. Tanto que ele estava desaparecido aí, a gente não teve nenhum destaque maior para o número 54. E outro sumido em Bristol é Jeb Burton. Jeb Burton aparece nessa prova. Voltando à pista, o Bubba Wallace, algumas voltas atrás, aparentemente um problema elétrico com o seu carro. Ron Hornaday, belíssimo 4º lugar. Lembrando que ele largou em 15º. Herman Quiroga, o mexicano, permanece entre os 10 primeiros. Olha o Jeb Burton ali, está em 9º. Mas é uma posição bem discreta, porque ele considerando o que ele tem mostrado nesta temporada. Ele é o vice-líder na tabela. Realmente não é das melhores pistas para o Jeb Burton. Aliás, acho que para a Turner Scott Motorsports como um todo, pelo menos na Cup World Truck Series, só o James Buescher, pela experiência, talvez esteja conseguindo algo mais, mas Burton e Paludo com resultados muito abaixo do que eles poderiam fazer. Mesmo assim, o James Buescher claramente não tem pick-up para andar na frente. Ele está se mantendo ali, talvez batalhando por um top 5 no máximo ali, batalhando aqui ali entre a 5ª e a 10ª posição. Saiu o Kyle Busch, faltando 93 voltas para o final, portanto, mais da metade da prova já completada. Timothy Peters vem dominando neste momento. O Chase Elliott dominou a primeira parte da prova, depois Timothy Peters conseguiu ultrapassar o 94 do Chase Elliott e desde então tem dominado a prova. A gente vê aí o Timothy Peters, faltando agora 81 voltas para o final. Ron Hornaday é o 4º colocado ainda. O Crafton, a gente vê ali justamente o Timothy Peters na 6ª posição, 6 segundos e 3 décimos atrás do líder. E o Chase Elliott foi para aquele pelotão ali meio intermediário, né? Depois de liderar no começo da prova, meio que ficou para trás o Chase Elliott. Normal, mas pelo menos se mantém aí. O problema é que o Quiroga tem um ritmo de corrida mais constante que o do Chase Elliott nesse momento da prova e vem bem. Vem trabalhando pela linha de baixo, tentando ganhar a 7ª posição do filho do Bill Elliott. Está aí Herman Quiroga, número 77, piloto mexicano. O México, que já fez tentativa de entrar na NASCAR. Alguns pilotos mexicanos chegaram a tentar, inclusive competindo temporadas completas da Camping World Truck Series, mas nunca
mas sem conseguir realmente se destacar. Inclusive, pilotos mexicanos participando da Nationwide Series. Vamos ver se o Germán Quiroga emplaca como um piloto mexicano na NASCAR, já que tem uma coisa que é importante, a gente tem que ver, o México é vizinho ali, né? Tá logo embaixo dos Estados Unidos, então o intercâmbio entre os dois países é muito grande, econômico, esportivo, etc. E é um público bastante ligado em competições automobilísticas. O México tem um passado muito interessante no automobilismo. Teve dois irmãos que foram os grandes ídolos do esporte, os que batizaram o autódromo localizado na cidade do México, Ricardo e Pedro Rodrigues. Depois tivemos Héctor Rebaque, Sérgio Pérez, Adriano Fernandes. E os ídolos locais, né? Carlos Contreras, Homero Richards. Toda uma geração. Teve, inclusive, aquele piloto que o nome me falha agora, que faleceu num acidente tenebroso numa corrida da NASCAR México há coisa de alguns anos atrás. Eu sei, tá me faltando o nome. O irmão dele ainda compete. São dois irmãos. E um perdeu. Olha só. Goethers também. Enfim, é uma pleiade de grandes nomes do México no automobilismo. E a gente viu ali o Jeb Burton, justamente ficando para trás, conseguiu segurar. O Carlos Contreras foi justamente quem competiu há alguns anos na Camping World Truck Series e competiu também na Nationwide Series. Esse eu lembro muito bem. A gente vê o Johnny Salter, número 98. Atrás dele o Kyle Busch. Kyle Busch continua trabalhando para avançar, chegar de novo na frente. Miguel Paludo caiu para a 17ª posição. Você falou do autódromo Hermanos Rodrigues. Mataram uma coisa muito interessante que eu acho do autódromo. É que, embora semi-abandonado, tudo bem, não é super mantido, mas ele fica no centrão da cidade do México, no miolo da cidade do México. E ele é um autódromo, a área do autódromo Hermanos Rodrigues é uma área de multiuso. Tem uma arena para show de música, tem quadra de tênis, campos de futebol, campos de beisebol, porque os mexicanos jogam beisebol, não tanto quanto os americanos, mas jogam beisebol. Áreas de lazer para crianças, pistas de go-kart, né, de kart para aluguel. Então tem muita coisa acontecendo ali na área onde fica o autódromo Hermanos Rodrigues. Isso permite que, apesar de no centrão, seja mantido ali o autódromo Hermanos Rodrigues. E o piloto era o Carlos Pardo. Carlos Pardo, a gente exatamente. se lembrou na hora, Sérgio Lago. Exatamente. Carlos Pardo. Um acidente horrível do Carlos Pardo. E o irmão dele é o Rubem Pardo. Exatamente, você falou que o irmão ainda está em atividade. A gente vê aí o Timothy Peters trabalhando já para deixar retardatários para trás. O 99 é o Brian Silas, ficando mais uma vez para trás. O Jeff Agnew no número 27. E vem o Ryan Blaney ali, depois de deixar para trás o Brad Keselowski. Ryan Blaney vai batalhar pela primeira posição, faltando 65 voltas para o final. Brad Keselowski é o terceiro, mas ainda menos de um segundo atrás do líder. Kyle Busch em 10º, a gente vê ali, ainda não conseguiu ultrapassar o Johnny Salter. O Jeb Burton caiu para a 11ª posição. Realmente não é uma boa prova para ele. Miguel Paludo se mantém em 17º. O que me preocupa ali é que daqui a pouco o Miguel Paludo pode estar recebendo uma volta do líder Timothy Peters. É o que parece, Sérgio Lago. Ele está bem próximo do grupo que está liderando a prova. Ele passou ali à frente do Brandon Goga. Exato, passou o Paludo ali, já está na mira do Timothy Peters, mas Timothy Peters, a preocupação dele era o do Ryan Blaney. Era o Ryan Blaney, eu ia falar que o Ryan Blaney estava pressionando o Brad Keselowski, deixou o Ryan Blaney para trás, portanto o Blaney caiu para terceiro. Eu achei que o Blaney deu uma exagerada ali na tentativa de ultrapassagem para cima do Timothy Peters. Ele foi para o lado onde não dava mais, né? Faltou um pouco de paciência. Ele estava mais rápido, mas faltou paciência. É verdade. Essas horas o piloto tem que ser frio. Olha, ele foi muito lá em cima. Pegou a parte suja, ralou no muro, perdeu velocidade e foi ultrapassado. Erro do piloto do carro número 19. Oh, perdão, 29. 29. Ficou para trás, portanto, caiu da 2ª para a 3ª posição. Esse foi o visual do Timothy Peters. Olha só, bateu de leve ali no muro. Não, creio que tenha afetado o carro. E passa aí o Paludo. Essa picape preta e verde.
Eu gosto desse esquema de pintura do Paludo. Aliás, foi o mesmo patrocinador, esquema de pintura do James Buescher na prova de Mid-Ohio. E é bom também, mas tá vendo um patrocinador norte-americano na picape do Paludo já várias provas. Então, ele está aparecendo logo no início da transmissão, né? A gente viu um destaque para ele, né, mostrando os números do Miguel Paludo. É um piloto que cada vez mais chama a atenção da mídia norte-americana. Paludo ainda tentando se manter na volta dos líderes. A gente vê mais uma vez o detalhe do Ryan Blaney, número 29, trabalhando em cima dos retardatários. E ele mandou uma comunicação do rádio, pelo rádio, dizendo que ele acha que o Timothy Peters roubou o traçado dele ali. Ele estava chegando ali, o Timothy Peters foi muito em cima ali, tirou o traçado dele. Guerra é guerra, né? Não me pareceu que tenha sido assim, também não. Mas de qualquer maneira estava no direito dele, na minha opinião. O Timothy Peters estava na frente. O oval não tem um traçado muito definido, Tá, e nenhum piloto que está na liderança é obrigado a ceder, né? Exatamente, ponta, né? Por favor, né? Exatamente. A gente vê aí os 5 primeiros, o 60 pontos para o segundo colocado, Jeb Burton. Entrando nessa prova, né? Vamos ver como saímos desta prova. Chase Elliott, a batalha, olha, muita gente junta ali. Temos o 31 do James Buescher, o 9, tudo batalha por posição. E Kyle Busch chegando perigosamente nesse bolo aí. O 31 do James Buescher, 9 Ron Hornaday, 77 do Herman Quiroga, 94 Chase Elliott, 51 do Kyle Busch, 98 atrás do Johnny Salter. Estão todos batalhando por posições. Olha o Johnny Salter lá por fora. Número 98 tentando recuperar a posição que perdeu para o Buschinho. Recupera. Manobra ousada do Johnny Salter. Foi lá fora do Chase Elliott. Exatamente. Só que aí foi travado pelo retardatário. O Brian Silas, número 99. Brian Silas que largou da 32ª posição. Olha o Kyle Busch fica apertado ali. E o Joey Coulter vem ali, número 18. Dessa vez não está patrocinado pelo Fox Sports. Né? Exato. É verdade, o Joey Coulter que foi patrocinado 2 ou 3 provas, né, pelo Fox Sports. 2 pelo menos ele foi patrocinado pelo Fox Sports. Pouco no Michigan. Exato. Até que em pouco ele foi melhor. Acho que em Michigan não me recordo dele ter ido tão bem. Em pouco ele foi muito bem. Aí a gente vê o Max Gresham, número 8. Olha o Paludo ali. O Paludo a pronto de receber a volta do Timothy Peters. Vemos justamente a picape número 32 do brasileiro. Timothy Peters é o 17. À frente tem o Dakota Armstrong, número 60. É o piloto que está à frente do Paludo. O Paludo tem que ultrapassá-lo para conseguir a posição do Lucky Dog. Vai resistindo o Miguel Paludo. Lá por fora. Agora vai ser difícil. Vai ficar preso atrás de um piloto mais lento. É o Justin Lofton que está ali na linha de cima no carro número 6, que acaba atrapalhando o brasileiro, que não consegue evitar a volta de desvantagem em relação a Timothy Peters. Dá um bolo ali. Olha o Brian Silas, mais uma vez, número 99, sendo um fator. Timothy Peters ali trabalhando para deixar os retardatários para trás. Bom é que pelo menos o Paludo conseguiu se desvencilhar do Justin Lofton. Se mantém ali à frente. 62 é o Brennan Gogan. Também já está uma volta atrás, o número 62. Outro que no oval médio andou muito rápido e no oval curto não tem o mesmo desempenho. E tem uma diferença, né? Quer dizer, eu acho até que o piloto super completo da NASCAR é um piloto que compete bem em todos os tipos de ovais. Mas são características diferentes. E aí que eu realmente acho que o Paludo ainda tem que encontrar a manha de ovais como Bristol. Ainda não encontrou a manha de Bristol. Agora é uma prova por ano. A maior parte dos ovais são de 1,5 milha. Temos Michigan 2 milhas, Pocono 2,5 milhas. Temos uma prova em Talladega e uma em Daytona que são super ovais. Então, né, acho que não é o fim do mundo, mas é importante ele encontrar a manha em Bristol. Até porque no futuro, se a pretensão dele é subir para a Sprint Cup, ele vai encontrar também
o maior número de provas em pistas curtas. Exato. Como Martinsville, como Bristol, talvez até Phoenix a gente pode incluir nesse rol. Dover nem tanto, mas Dover é uma pista de 1 milha, mas é muito rápida. Tem características distintas também. Então é um universo com que o Palou tem que se realmente acostumar um pouco mais. Sim, a Martinsville, no caso, ele até compete, né? Porque são 2 provas por ano da Truck Series em Martinsville. E é engraçado que não há nenhuma prova da Nationwide Series em Martinsville, que é justamente uma das especialidades do Nelson Piquet, que anda muito bem em Martinsville, mas na temporada da Nationwide Series, onde ele compete agora, não há provas em Martinsville. Kyle Busch, mais uma vez, trabalhando ali atrás do 98 e do Chase Elliott. 98 é Johnny Salter. 36 faltando para o final. Fumaça no 39. Quem sabe pode vir uma bandeira amarela aí, o Ryan Sieg. Vamos ver quanto tempo ele aguenta na pista. Aparecendo também o 07 do Jake Crum. Situação complicada, porque se ele solta um óleo aí, algum problema maior. Olha o Johnny Salter trabalhando embaixo do Chase Elliott. Batalha pela 8ª posição. E olha, o Joey Coulter passou o Kyle Busch. Mas me pareceu que o Busch deu uma saída de frente, Sérgio, em razão, talvez até já de um trilho de óleo, o rastro de óleo deixado pela picape do Ryan Sieg. E o Ryan Sieg recebe a bandeira preta, vai ter aqui para os pits. A NASCAR, portanto, determinou que o Ryan Sieg, decisão acertada, né? Sem dúvida. Ele podia colocar todos os outros pilotos em risco. A gente viu entrando ali o Ryan Sieg nos pits. A vantagem é boa do Timothy Peters, faltando 32 voltas para o final. Voltas sendo feitas aí na faixa dos 16 segundos. Talvez um pouquinho mais, de qualquer maneira, voltas muito rápidas. O Dakota Armstrong aparece como primeiro ali na linha do Lucky Dog e o Miguel Paludo é o 15º. Johnny Salter finalmente deixa para trás o Chase Elliott. Batalha acontecendo ali, o líder Timothy Peters vai avançando, vai em busca de mais uma vitória nesta pista. E o Ryan Blaney já grudado de novo no Brad Keselowski, que batalha pela 2ª posição. Keselowski é o 19, Ryan Blaney é o 29. Tá muito rápido o Ryan Blaney. Tanto que ele largou na 2ª posição do grid. Ele que disputa o título de novato no ano. Outro filho de piloto, né? Filho do David Blaney. Não tão brilhante quanto o Bill Elliott, pai do Chase Elliott, mas um piloto que já está há vários anos na categoria principal. Aí, a julgar pelo que tem feito, tem tudo para ser melhor que o pai foi, né? Ah, com certeza, acho que sim. Bem que o pai deu um baile ali em Eldora, na pista de terra. Mas tudo bem, é uma pista exceção, acho que a gente pode considerar assim, a pista de terra de Eldora. Olha, vai deixar para trás o Ty Dillon, o Timothy Peters. Sim, está ali na frente dele. Incrível o ritmo do Timothy Peters. É o Kyle Busch ali na frente, é o Kyle Busch ali. É o Ty Dillon. Oi? Germán Quiroga também. Aliás, 51 é o Kyle Busch, mas é o Kyle Busch no 51 sim, ali. Impressionante o ritmo do Timothy Peters. Uma longa sessão sob bandeira verde, vai avançando o Timothy Peters, vai colocar uma volta em cima do 12º colocado. E aí, nesse caso, só a amarela salvaria Ty Dillon e Kyle Busch de um desastre iminente em Bristol. O Ryan Blaney vai se mantendo ali atrás do Brad Keselowski. Desta vez o Brad Keselowski não cede. E a bandeira amarela acontece. Problema do Jeff Agnew, número 27. Largou na 24ª posição, Jeff Agnew. E agora mudou tudo, né? Mudou tudo na prova. E
a grande decisão aí, trocar ou não trocar pneus. Essa grande questão agora. Com certeza o Ty Dillon vai trocar, vai ser o Lucky Dog. O Kyle Busch é o último na volta do líder, vai trocar também, não tem que perder. Mas a decisão é dos pilotos da frente. Aí a gente vê a repetição do que aconteceu com o Jeff Agnew, já no finalzinho da prova, provocando a bandeira amarela. Aí a gente acompanhou a carona com o Matt Crafton. Já vai se preparando para sair da sua pick-up. Timothy Peters, o líder da prova, se preparando para as voltas finais em Bristol, no Tennessee. 13ª etapa da Truck Series. Fox Sports, torcemos juntos. Estamos de volta com imagens de Bristol, no Tennessee. Uma 13ª etapa da Camping World Truck Series, temporada 2013. Timothy Peters, o líder, o Timothy Peters, não está entrando nos pits. Vamos ver se os pits estão abertos. No entanto, não, ainda estão fechados os pits. E aí, Matara, grande decisão, entrar ou não entrar. Temos poucos pilotos na volta dos líderes. E os pneus novos aqui fazem uma diferença. Agora, se, por exemplo, o Timothy Peters entra nos pits e ninguém mais entra atrás dele, fica complicado para ele. Então a decisão é complicada, muito difícil para mim, para o número 17. Para ele pode ser difícil, mas quem não tem nada a perder mais na prova, como o caso do Kyle Busch, do Ty Dillon, a parada vai ser fundamental. Porque com pneu zero bala, eles vão atacar bastante nesse trecho final. Eles não têm absolutamente mais nada. O máximo que eles podem fazer é voltar a permanecer na cauda do pelotão. E acho que não é o que eles querem. Se tem equipamento competitivo para brigar pela vitória, Sérgio Lago, eu acho que os dois vão partir para cima e vão tentar a vitória. Pelo menos o Kyle Busch, eu acredito que vai tentar essa tática. Talvez a Childress adote a mesma tática com relação ao Ty Dillon e os dois façam esse pit stop. Nem que seja só para trocar pneu, para completar com um cheirinho de combustível, para vir com tudo, para tentar roubar o que é até aqui uma vitória dominante do Timothy Peters em Bristol. Com certeza, e muito importante dizer que não há muitos pilotos na mesma volta. Portanto, não é que tenham 30 pilotos e ele para e vai voltar em 25º. Ele vai voltar em 10º, em 8º. Tem 11 pilotos na mesma volta. Considerando que agora o Jeb Burton ganhou o Lucky Dog. Foi o Ty Dillon que ganhou o Lucky Dog. Tinha acabado de ser ultrapassado. Eu acho que não, Sérgio. Foi Jeb Burton, sim, número 4. Então o Jeb Burton chegou a ser... Então o Jeb Burton foi ultrapassado pelo Ty Dillon. De qualquer maneira, são pouquíssimos pilotos na volta dos líderes. Aí a gente vê... Essa equipe do Brad Keselowski. Que está em segundo, né? Que está em segundo. Vamos ver o que vai fazer o Brad Keselowski. Essa é a Red Horse, a equipe do Timothy Peters. Aparentemente tudo tranquilo, mas... parece que os mecânicos estão preparados para um pit stop, sim. Você tem que se preparar de qualquer maneira para não entregar o jogo para o adversário, né? Os mecânicos têm que estar preparados. E vai que o piloto muda de ideia e entra. O blefe é importante nesse tipo de corrida, né? Porque o piloto, em última análise, é ele que está na direção, no volante. Se a equipe manda ele não parar, mas se ele resolve parar, em geral eles obedecem, mas... claro. A gente nunca sabe. Está aí o Timothy Peters, número 17. O segundo colocado é o 19, que a gente viu ali, depois o 29, portanto tem alguns retardatários ali entre o Timothy Peters e o Brad Keselowski. O Ryan Blaney está imediatamente atrás do Brad Keselowski, é o terceiro colocado. E teremos aí mais uma volta, ainda não foi dada a autorização para a entrada nos pits. Um outro fator também para você colocar pneus novos é que teremos... podemos ter uma prorrogação, podemos ter uma outra bandeira amarela. Então pneus novos, você ganha 3, 4 posições depois da primeira largada. Se tivermos relargada, se tivermos outra bandeira amarela, é só os dois pilotos da equipe de Brad Keselowski, segundo e terceiro colocados, entrando. Tem muito retardatário ali, hein? Podem entrar ainda outros pilotos. Timothy Peters se manteve na pista, está entrando agora o James Bush. James Bush, o Matt Crafton também ficou na pista. Entrando o 9 do Ron Hornaday, o 98 o Johnny Salter, Chase Elliott também entrando. O Ty Dillon entrou. Ty Dillon e Kyle Busch.
A maioria entrou. Dos pilotos que estavam na mesma volta, a maioria entrou. E é uma observação que o repórter da TV norte-americana, nosso colega de transmissão, Sérgio Lago, de transmissões da NASCAR lá nos Estados Unidos, acaba de dizer: não tem mais nada a perder o Ty Dillon. Então vai para o pit stop de qualquer forma. Ele e o Kyle Busch também. Está aí o número 29 voltando à pista. O Ryan Blaney foi o primeiro a voltar ali. O número 3 do Ty Dillon. Dois pneus apenas. E como curiosidade, um dos mecânicos da pistola com uma lanterna acima da viseira do capacete para poder observar melhor as porcas de roda, né? Contra a sombra fica difícil às vezes enxergar. E é bom ter certeza que para não perder tempo, né? O Chase Elliott trocou 4 pneus, é interessante. Olha, vai ser complicado para mim, para o Timothy Peters. Vamos ver. A vantagem que ele tem é que ele vai ter a pista limpa e ele corre muito bem neste circuito. Mas está confiando muito no retrospecto. Eu não sei se é isso aí que vai realmente fazer dele um vencedor nessa prova. O Matt Crafton também foi outro que se manteve. Mas o Crafton tem aí a estratégia conservadora, né? O líder do campeonato com boa vantagem para o Jeb Burton. De repente está aí jogando com a possibilidade de tentar um top 3 aí para aumentar ainda mais a sua vantagem em relação ao piloto do carro número 4. Acho que o Quiroga também ficou, o Herman Quiroga. O Ryan Blaney apareceu ali em cima na segunda posição, mas na realidade ele tem que se reajustar ainda. Ele vai voltar atrás do Matt Crafton. E me parece que o Kyle Busch, Sérgio Lago, a imagem não foi conclusiva, mas parece que ele também adotou uma tática de trocar apenas 2 pneus, porque ele avançou algumas posições na classificação. E o Paludo aparecendo em 16º. Ó, a gente vê aí o Blaney, por isso que ele aparece, ele voltou nos pits à frente do safety car. Na realidade, ele devia ter voltado atrás do safety car. Certamente a NASCAR vai ajustar isso. Isso não é nenhuma penalidade, nenhum problema para ele. Ele simplesmente vai ter que ir para trás do 77 do Herman Quiroga, porque 3 pilotos, pelas minhas contas, não pararam. O líder, o que era o líder, Crafton, o Timothy Peters, o Matt Crafton ficou e o Herman Quiroga. É isso aí. E o Ryan Blaney, que foi o primeiro a voltar, vai relargar na 4ª posição. Deve ser assim. Aí o chefe de mecânicos do Timothy Peters. O quão nervoso você está com a decisão de não entrar? É a única decisão. Se nós tivéssemos entrado, todos ficariam na pista. Então acho que ele não vai ter problema. Ele tem equipamento suficiente, os pneus dele estão suficientes para as últimas voltas. Eu acho que não, mas vamos fazer o melhor possível. Vamos trabalhar. A lógica dele é certa, porque se ele tivesse entrado, todos atrás dele não entrassem, não tinha chance nenhuma. Olha o Herman Quiroga. Sem gasolina, sem combustível. É verdade. Herman Quiroga que ficou na... Agora, isso foi erro, hein? Porque nenhum outro piloto está com esse problema. E tem um detalhe, é da mesma equipe do Timothy Peters, o que já torna as coisas mais preocupantes para o líder da prova, né? Está aí o Herman Quiroga. Ou um problema ali no sistema de combustível, pode ser também. A falha na alimentação de combustível do carro. Exato. Ou colocaram combustível de menos, uma ou outra. Prejuízo para Herman Quiroga no finalzinho. A equipe vai ter que empurrar a sua picape para que a picape seja reabastecida. Para a sorte dele, que é ali logo no começo, né, Sérgio? Exatamente. Que sorte. Imagina os mecânicos empurrando tudo pronto para a relargada. As luzes do safety car já apagadas. Timothy Peters, o número 17, vai relargar na frente. Matt Crafton ao lado dele, o 88. Os dois não pararam atrás dos dois. Ryan Blaney e Brad Keselowski. Mais uma vez, bandeira verde, ficou o Crafton. Olha o Brad Keselowski. Virando ali o Brad Keselowski, teremos uma bandeira amarela, hein? Ou será que não? Timothy Peters ficou para trás, perdeu várias posições. E a bandeira amarela vem. Que prejuízo para o Timothy Peters, pior ainda para o Brad Keselowski. Uma relargada caótica, Sérgio Lago, ocasionada pelo líder do campeonato, que o carro dele ficou bobo na relargada, né? De repente foi arrancar, não havia potência, não entrou potência no motor, talvez uma falha na marcha
da picape do Matt Crafton tenha ocasionado esse problema. Você vê que ele tá balançando o carro, aquecendo, aí quando ele vem, ele não relarga. Ou pode ser também o combustível também, esse sistema de alimentação de combustível. Também, o problema do pescador de combustível. Porque você vê que ele estava balançando ali o seu carro, olha, acho que ele perdeu ali a força, realmente pode ter sido uma questão de combustível. Portanto, mais uma bandeira amarela. E ela beneficia Paludo. Exatamente, o Paludo sendo o lucky dog desta vez, portanto, vai relargar na volta dos líderes. O problema agora para o Paludo, olha só, balançando claramente com problema com o número 88 do combustível. E o maior problema do Paludo é porque quando você recebe o lucky dog, você não larga alinhado atrás de todos os líderes, você larga atrás do pelotão, inclusive dos retardatários. E aí ele precisaria de uma outra bandeira amarela para, de fato, largar ali no pelotão dos líderes. Esse é o problema do lucky dog inicial, que se resolve com uma outra bandeira amarela. Mas estamos perto do final da prova, então essa é a questão. E aí o Crafton entra e completa o combustível, agora vai, né, para terminar. A estratégia foi totalmente equivocada para o líder do campeonato, né? Arriscou demais permanecer na pista sem ter parado. E o Timothy Peters perdeu a ponta, Sérgio Lago. Logo depois da relargada, o Ryan Blaney atacou e ele ficou também completamente perdido pela linha de cima. O carro deu uma abanada violenta, ele segurou para não bater e caiu para a terceira posição. Agora, fica a pergunta, será que ele também não está com problema de alimentação de combustível? É certamente uma possibilidade, portanto... E os pilotos com certeza torcendo para que não aconteça outra bandeira amarela, ou pelo menos os pilotos que não pararam. No caso aí, acho que o Timothy Peters é o único que não parou. Porque o Matt Crafton, o Herman Quiroga teve que parar porque ficou combustível. O Matt Crafton também teve que parar. Eram os três que não tinham parado. Todos os outros com certeza têm combustível para chegar até o final. E aparentemente o carro do Timothy Peters está inteiro, tanto que ele está aí bem. Está se preparando para a relargada, ele vai vir da terceira posição. Teremos mais uma vez a relargada. Mais uma vez, bandeira verde. Ryan Blaney, número 29, na frente. E aparecendo ali é o Kyle Busch. Aparecendo do lado dele, incrível. Fez uma excelente relargada na última bandeira amarela por dentro. Depois de ser penalizado, Kyle Busch se recupera e batalha pela primeira posição. Faltando 6 voltas para o final. Lado a lado, Buschinho e Blaney. Kyle Busch vai por baixo. Timothy Peters atrás, vai lá em cima o Ryan Blaney. E o Timothy Peters assume a segunda posição. Ryan Blaney caiu para terceiro. Timothy Peters agora se defende da segunda posição. Tem o Ryan Blaney atrás dele. Miguel Paludo é o 13º. No final, Miguel Paludo sólido entre os 15 primeiros. Não é a posição que ele queria, mas vai terminando ali, não muito longe dos seus principais adversários. Olha só a batalha, 3 lado a lado. Brad Keselowski, número 19. E olha o Matt Crafton. Olha o toquinho do Crafton no Joey Coulter. Matt Crafton chega para lá no Joey Coulter e vai embora. Fica para trás o 18. Isso significa Matt Crafton pela 13ª prova seguida no top 3, Sérgio Lago. Conseguindo a 10ª posição ali o Matt Crafton. Kyle Busch, Timothy Peters, apesar de não ter parado, vem muito forte atrás do Buschinho. Faltando 2 para o final. Vai Timothy Peters. Não tem medo de Kyle Busch. Última volta, bandeira branca. Lado a lado, Timothy Peters e Kyle Busch. A decisão vai ser no finalzinho. Kyle Busch vai tentar sair mais rápido. Timothy Peters levando a melhor. Kyle Busch vence Kyle Busch. Timothy Peters é o 2º colocado em grande estilo terminando a prova. O Timothy Peters. Uau! Ryan Blaney o 3º, Johnny Salter o 4º colocado. Que final, Sérgio Lago e amigos do Fox Sports. Que final. Mais um da Truck Series. Que chegada. E Timothy Peters, olha, mostrando uma
Uma garra inacreditável nesse final. Ainda houve mais confusão. Agora é revide, na minha opinião, aí do Joey Coulter para cima do Matt Crafton. E o Kyle Busch para mais uma vitória em Bristol. Já se tornou lugar comum, né? E para os que estavam torcendo pela varrida, é o começo, né? É o Pode começo. ser o começo. É a primeira de 3, mas uma das mais fáceis. Entre essa, a Nationwide Series e a Sprint Cup, essa... Mas se você acha que não? Que o Timothy Peters ofereceu muita resistência. Sim. Mas teoricamente é a mais fácil das corridas Mas para ganhar. na Nationwide talvez não, mas na Sprint Cup com certeza a Olha o que concorrência é ele maior. está Olha querendo só. fazer. Ele tá querendo fazer o burnout sem as mãos no volante. Esse Kyle Busch é impressionante. Olha. É um fanfarrão. Como ele comemora ali. É um abusado, um fanfarrão. E é aquela coisa, love or hate. Tem confusão aí na pista, hein? É o Matt Crafton indo para cima do Joey Coulter. Não gostou do toque que recebeu. Foi contido pelos mecânicos dele, né? E os dois já tinham meio que se bicado ali em Eldora. É verdade. Aí a tradicional comemoração, o showman. A gente tem que lembrar que o Kyle Busch é de Las Vegas, né? Os dois irmãos Busch são de Las Vegas. Portanto, é uma cidade show. Eles têm que dar, principalmente Kyle Busch, tem que dar o espetáculo. E essa foi a 33ª vitória dele na carreira na Camping World Truck Series. Olha, se bobear, ele já é o piloto com o maior número de vitórias na Nationwide Series. Ele pode eventualmente superar o Ron Hornaday na Truck Series também. Eu estava indo na parte junto ao muro externa ali. Ele foi no meio da pista ali na curva 1 e me jogou para o muro de proteção. Ele está falando daquele lance que ele estava atacando o Timothy Peters, está aí o lance. Ele está reclamando, Matar. Eu acho que o piloto entende da forma como ele bem quiser, né? Mas é lógico que ele não vai nunca esperar do Timothy Peters que o Timothy Peters estenda para ele o tapetinho vermelho. Pode passar, não vai estender tapete vermelho. A grande pergunta que o Blaney tem que fazer é se a situação fosse o contrário, o que eu faria? Ele não afinaria, não tenha dúvida. Exatamente, essa é a grande questão, né? Vai reclamar, vai ficar de reclamação, de choradeira, mas não adianta nada. E olha que final espetacular! Mais um final espetacular da Camping World Truck Series e o show do Kyle Busch. Lembra aqueles shows de carro, de andar de lado e fazer aquelas estrepolias? Eu nem sei, tem ainda isso? Ainda tinha tem, na época que eu era garoto, tinha muito. Ainda eu adorava ver, ainda tem. Tá chegando aí no círculo da vitória o Kyle Busch. Um dos círculos da vitória mais apertados da NASCAR. O circuito é pequeno, circuito de Bristol. Que vitória do Buschinho. Quase que inacreditável. Antes daquela penúltima bandeira amarela, ele estava indo para trás quase a ponto de receber uma volta do Timothy Peters. Aí foi o seguinte, a tática de trocar pneus deu certo e ele foi muito feliz nas relargadas. Aqui é uma especialidade, uma das especialidades do Kyle Busch. Olha só, ainda a imagem do Matt Crafton, nervoso ainda, ali depois daquela confusão, aquela discussão com o Joey Coulter. Me parece um pouco nervoso ali, de braços cruzados, tentando se acalmar. Dentes cerrados, os ânimos exaltados entre ele e o Joey Coulter. Aí o Kyle Busch aguardando a ordem de sair da picape. Tem que sair para as câmaras quando as câmaras estiverem prontas. E a gente vê aí que é no segundo piso, né? Em relação à pista, na área interna da pista, no infield, por exemplo, na última prova em Michigan, era do lado externo, era na pista, do lado da pista. Aqui já no infield é um prédiozinho, né? No terraçozinho do prédio tem essa área que é onde os pilotos recebem a premiação pela vitória. É bom porque assim o público tem uma melhor visibilidade, né? Mais condição de poder ver a festa dos seus ídolos e às vezes vaiar os seus desafetos, né? O Busch, é a Samantha ali, né? Aparecendo a Samantha. Aqui vocês veem
do lado direito, embaixo, é a esposa do Bushinho, a Samantha Bush. Para quem quiser acompanhar o Kyle Busch no Twitter, a Samantha sempre super ativa durante todas as provas do Kyle Busch. É aquela esposa que está ali em cima o tempo todo nos pits, junto com o chefe de mecânicos, sempre acompanhando o Kyle Busch. O que é também uma tradição, desde que eu me conheço por gente, Sérgio Lago, eu vejo do automobilismo americano, as esposas dos pilotos, as mulheres dos pilotos, as companheiras, sempre ali, né? Macacão, rezando, aflitas, nervosas. Isso pelo menos na Fórmula Indy era assim, né? Com a história do macacão, que era questão de segurança. Da NASCAR nem tanto, né? E já foi caso, inclusive, de esposas serem chamadas no caminhão da NASCAR para serem advertidas. Uma vez houve uma briga entre duas esposas que começaram a bater boca, discutindo a atuação ou problemas entre os seus maridos na pista. Está aí o Bushinho. Rowdy Busch. Primeira coisa, repórter, você sempre torna interessante esta prova. Fale sobre a última relargada e a batalha com o Timothy Peters. Eu estava competindo com o Ryan Blaney em primeiro lugar, mas eu me livrei dele mais rápido do que eu esperava. É legal competir aqui em Bristol, é bom ter dois traçados. Chegando na bandeira quadriculada, eu sabia que eu tinha momento, acho que ele tentou um Hail Mary ali, que é uma jogada de futebol americano, uma jogada desesperada, como é chamada, ou reflete uma jogada desesperada, uma última tentativa. Eu trabalhei depois daquele problema que tive, fiquei lá atrás, trocamos os pneus. A minha equipe estava muito boa. E que final espetacular, realmente. Eu não me canso de ver esses finais da Truck Series. E agradece aos fãs. É o segundo maior vencedor da história da Truck Series. Vai atrás do Ron Norris. E ele dizendo, é sempre bom receber assim mas não é exatamente mais vaias, dos fãs, né, protestarem um pouco, gritarem. É o bad boy. Todos estiveram bem na nossa equipe, agradeço a todos. Nós cometemos um erro na classificação, o splitter estava muito baixo, não sei porquê. Viemos lá de trás, tivemos problemas nos pits, voltamos de trás de novo. Tive uma boa relargada. Isso é o que precisávamos. E tivemos 4 semanas horríveis e agora que estávamos andando bem, fomos ficando para trás. Aí a gente vê o Matt Crafton mais uma vez, o toque no Joey Coulter. Isso pode vir a prejudicar o Matt Crafton, Matar. Se o Joey Coulter resolver ficar dando troco aí até o final da temporada, o Matt Crafton tem mais a perder, é o líder na tabela. Sem dúvida. E o Matt Crafton saiu bem mais nervoso do que o próprio Joey Coulter do carro, querendo resolver a diferença no braço. Vamos ouvi-lo agora, né, Sérgio? Faltando 16 para o final, vocês disseram que iriam entrar nos pits, vocês ficaram, então vocês parece que ficaram sem combustível. Foi a decisão errada? Mas o que você diz? Ficamos sem combustível, acho que foi errado mesmo. Eu não tinha ideia que isso ia acontecer, a pressão do combustível foi para zero e fomos capazes de conseguir entrar e recuperar. No final, nós tínhamos uma picape que andou entre os 5 primeiros durante toda a noite, então a gente conseguiu se recuperar e salvar o top 10 naquele final. Eu fui falar com ele depois, ele em Eldora, acho que ele se apoiou muito em mim. Aparentemente estão zangados o Matt Crafton com o que restou em Eldora. E aí a pergunta, o Matt Crafton disse que vocês vão almoçar amanhã para resolver tudo. Aí o Joey Coulter, com certeza vamos bater um papo depois para chegar a um acordo aí, a um ponto comum. Ele tocou
ali em mim na curva número 1 e depois da prova ele entrou. Fui em cima dele para mostrar que eu não estava satisfeito. Mas tenho certeza que tudo ficará bem. Pelo menos acho que vão conversar com os dois cavalheiros e se entender. Aí a pontuação, Matt Crafton agora 49 pontos à frente de James Buescher, que é o novo vice-líder na tabela. Miguel Paludo caiu da 5ª para a 6ª posição. Aparece logo ali a 3 pontos atrás do Timothy Peters e 2 pontos à frente do Ryan Blaney, que é o 7º colocado. Jeb Burton caiu de 2º para 3º. E o Paludo aí se manteve entre os 10 primeiros. Vamos ver agora o Timothy Peters. Você chegou perto, faria algo diferente? Não faria nada diferente. Tudo que pudemos fazer, a equipe me deu uma pick-up incrível. O ajuste do carro estava muito bom. Chegamos muito perto. Eu estava indo para a vitória. Eu tinha um bom momento ali depois da curva 4, mas a minha pick-up perdeu ali o traçado e valeu a pena. Esta foi, portanto, a 13ª etapa da Camping World Truck Series que você acompanhou aqui no Fox Sports. Muito obrigado, em meu nome é Sérgio Lago, muito obrigado em nome do Rodrigo Matar, muito obrigado principalmente em nome do Fox Sports. Até a próxima. Fox Sports, torcemos juntos.